Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Ahn, Acreditem, esse pessoal que diz que pensa no Brasil, que luta pelo Brasil, que diz que se move pelo Brasil, tem um pessoal muito engraçado, né? E tem um pessoal muito hipócrita. Escutem essa: o Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, adiou a votação do arcabouço fiscal por prazo indeterminado. É um consenso, né? Tem um consenso hoje na sociedade de que o arcabouço é muito importante para o Brasil. Lembrando que ele já foi votado na Câmara, foi para o Senado, no Senado sofreu duas mudanças, e aí obrigatoriamente tem que voltar para a Câmara para saber se a Câmara aceita ou não aceita essas duas mudanças. Ou seja, simples, padrão, protocolar. Provavelmente a Câmara não vai aceitar. Mas até aí tudo bem, aí é do jogo. Ela pode dizer, não, o que nós votamos aqui estava perfeito, o Senado não tinha nada que ter mudado. Beleza, não é esse o problema. O problema é não votar, porque saibam vocês, se a Câmara, vamos lá, vamos dar uma exagerada, isso não vai acontecer não, mas vamos dar uma exagerada. Se a Câmara resolver que não vai votar nunca esse retorno isso é uma PEC, né? É uma PEC. O retorno dessa PEC, se ela resolver não votar, simplesmente não tem arcabouço fiscal. E aí, lembrando, essas coisas, gente, a gente tem que ter encadeadas, tá? Pra gente entender tudo que rola. Lembrando que antes de eleito, não, desculpa, depois de eleito, antes de empossado, o Lula, o Haddad, enfim, disseram que o governo novo acabaria com o teto de gastos. E aí teve um alvoroço. Ah, mas se acabar com o teto de gastos tem que ter outra coisa no lugar e tal, não sei o quê. Vou só fazer uma recapitulação. Aí sim, o governo novo disse, sim, faremos. E aí aprovamos todo, né? Governo novo e Câmara e Senado aprovaram lá a PEC da transição, que acabou com o teto de gastos. E lá ficou estabelecido que o governo deveria apresentar nova proposta agora, no mês de agosto. E o Haddad e a sua equipe fez um trabalho belíssimo e apresentou um projeto com início, meio e fim, que fica de pé, como se diz, como é que é? Pé, membros, tronco e cabeça, tem tudo, em março. Em março. Votou, tramitou, discutiu, debateu, votou na Câmara, foi para o Senado, votou no Senado, teve recesso do Legislativo, agora volta. E aí o Lira simplesmente disse que não. Agora vamos esperar. E isso tudo eu não preciso nem dizer aqui, né? Que aí os meus seguidores são inteligentes. Isso tudo é uma chantagem do Lira e do Centrão ao governo Lula, dizendo o seguinte: olha só, se não fizer como a gente quer, mudança de ministério e tal, não sei o quê, mesma coisa, mais importante que isso, a reforma tributária, enfim, e outras coisas que estão lá, que são consideradas unanimidade praticamente, super importante para o Brasil, não, deixa para lá, não há necessidade, é chantagem pura, uma vergonha, um absurdo, canalhas. Falando em canalha, o Ricardo Salles ontem na CPI do MST defendeu a ditadura de forma grosseira. Ele estava interrogando aquele general G. Dias, que foi GSI do governo Lula, ficou 15 dias no cargo, porque
deu a confusão, confusão não, né? Deu o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, e ele não se comportou mal ali, mas depois também não foi o que se esperava dele. Deu mole, não foi firme na defesa do que ele mesmo, né, de como ele agiu. Se viu que ele não agiu, não foi um canalha, não foi nada disso, mas também não foi firme para impedir o ataque ao Palácio do Planalto. E depois andou se complicando em declarações, em atitudes, com relatórios e tal, enfim. E o Lula tirou ele, salvo engano, com 15 dias. E, enfim. E aí o Salles estava interrogando ele lá na CPI, e aí perguntou o que ele achava do movimento de 64. Que movimento? Nada, né? Do golpe de 64. O Salles é que chamou de movimento. E ele deu lá uma resposta que não agradou o Salles. E o Salles disse: você está renegando a importância do movimento 64, você está traindo seus companheiros militares e tal. E fez uma defesa dizendo que 64 foi a melhor coisa que o Brasil podia ter naquela época, que impediu o comunismo, aquele blá 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 velho e caquético, carcomido de sempre. Deputados bolsonaristas levaram fatias de melancia para o plenário, inclusive é de mau gosto, porque assim, levar comida em fatia, cortada, ou seja, deve ter caído um pedaço de melancia no carpete, enfim, é cara deles. E porque no meio militar, o militar que não é, vamos dizer assim, que não segue os padrões, é chamado de melancia porque assim é verde por fora, né, o verde do uniforme, e vermelho por dentro, que é o comunismo. Então assim, o cara finge que é militar, mas na verdade é um comunista. E aí vejam bem a gravidade disso. Além do que o Salles falou, esse bandido criminoso que devia estar preso até por tudo que fez no meio ambiente, quando ministro, o que eles estavam acusando o general de, ao não defender a ditadura de 64, ser um melancia. Entenderam? Para eles, na cabeça deles, o cara que defendeu a ditadura, que fez a ditadura e que defende a ditadura até hoje, esse é o verde. Esse é o que honra a farda. Entenderam? Quem não faz isso desonra a farda e é taxado, com CH, por favor, de comunista, de vermelho comunista. Como se ser comunista fosse algo abjeto, criminoso, etc. Enfim, mas isso é uma outra discussão, não vamos entrar nela aqui agora. É isso que nós temos dos bolsonaristas. Mas tem mais. Em São Paulo, todo mundo sabe que lá na região do Guarujá, em comunidade do Guarujá, houve um confronto da polícia com bandidos, sim, são bandidos, e um bandido atirou, dizem que com uma pistola 9mm, que agora o Lula tirou de circulação, mas que antes o Bolsonaro permitia a circulação. Então, não há nada que diga isso, mas também não há nada que a gente não possa imaginar que essa pistola 9mm tenha chegado na mão deste bandido por intermédio de um CAC, porque isso aconteceu muito. O CAC compra e depois vai parar na mão de bandido. Não sei se foi, se não foi, mas a gente pode levantar essa hipótese, né? Pois bem, e aí o policial da Rota, que tem um histórico horroroso de crimes, de assassinatos, de assassinato de preto, de pobre, né? O policial foi morto. Claro que isso
cara podia ser, e deve ser, um ótimo policial que foi morto, um crime bárbaro, absurdo e tal, não sei o que lá. E sim, eu não sou daqueles que vão ficar assim, ah, não, então tá, deixa pra lá, é assim mesmo. Então, não, claro que não. Tem que ir lá e tem que tentar prender o cara que matou o soldado. E assim, prender e julgar o cara, né? Mas não. O que fizeram? Entraram lá na comunidade, na favela, matando horrores. Inicialmente, o governo divulgou, o governo de São Paulo, divulgou 8 mortes, quando já se falava em 10 mortes. E aí eu vi isso, o secretário de Segurança e o Tarcísio, o governador, dizendo que não, que eram só 8, que tinham sido mortes justificadas, que eram todos bandidos, que não sei o que não sei o que, não sei lá. E a imprensa assistindo, olha só, já tem informe de 10, já tem informe de 12 e já tem gente falando em 19 mortes. Não, isso tudo é fake news, vocês têm que ouvir, são os dados oficiais, são 8 mortes e tal, não sei o que lá. E justificaram, dizendo que a polícia agiu muito bem, perfeitamente e tal, não sei o que lá. Resultado da história, já são 16. Daqueles mesmo, não foram novas mortes. Já tem 16 reconhecidos e 16 contados. 16 mortes contadas, assim, apuradas. E já tem também que pelo menos 3, mas há possibilidade de serem mais, são absolutamente inocentes. Um era um comerciante, outro era um rapaz que estava indo no supermercado fazer não sei o quê, e outro era um outro rapaz também que, enfim, trabalhava, que não tinha nada com a história e tal, não sei o quê. E aí eu quero deixar claro, mesmo os bandidos têm direito a serem presos, acusados, julgados e condenados ou inocentados. Não existe pena de morte no Brasil. Então, se não existe pena de morte, ninguém pode ser arvorado no direito. Dizer o seguinte, aquele cara fez não sei o que, eu vou lá e vou matar ele. Se você fizer isso, você também é criminoso. E outra coisa que tem que ficar muito claro, bandido é bandido. Se o bandido transgride a lei, é porque ele é bandido e aí ele vai pagar por isso. Mas o Estado, as forças policiais do Estado, não podem transgredir a lei, porque senão bandidos são. Me parece muito claro isso. E aí, depois que se viu que o número se viu, né? Não é civil, se viu que o número de mortos já chegou a 16 e que há inocentes entre eles, o governador bolsonarista, canalha, pilantra, bandido, teve a cara de pau de dizer o seguinte: todo combate ao crime tem sempre danos colaterais. Ele fala essa frase bonita, danos colaterais, na verdade ele está dizendo o seguinte, que para combater o crime tem que matar inocente. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas fiquem até assustadas, mas na minha opinião, se é para matar inocente, bandido matar inocente, é porque ele é bandido, gente, é isso. Mas a polícia matar inocente é preferível que ela deixe o bandido escapar do que ela, na tentativa de matar ou prender este bandido, mate inocente. Esta é a minha opinião. No Rio de Janeiro, hoje, 10 mortos em ações da polícia no Complexo da Penha. Na Bahia, governada pelo PT, e eu não escondo isso, em uma semana foram 19 mortos em 3 ou 4 operações. Para mim, fica claro, e o governo federal tem que ter olho vivo nisso, estar atento, muito, muito, muito atento a isso. Isso aqui para mim é uma escalada. E é uma escalada que em São Paulo e no Rio, pelos governadores que tem, eles incentivam. Mas na Bahia, que o governador é do PT, não há incentivo para a polícia fazer isso. Mas há tempos há do verbo haver, tá? Estudiosos humanistas dessas questões de crime, de violência, de segurança,
dizem isso. As polícias militares do Brasil inteiro não se submetem aos governos estaduais. E aí é um perigo, porque se juntar toda a PM, dá em torno de 500, 600 mil homens e mulheres. E assim, é um exército. É um exército. Então, eu acho que o governo federal tem que estar muito atento, porque não me parece só coincidência esses fatos terem ocorrido tão seguidamente. É um acirramento. A maioria desses, não são todos, mas a maioria dos que lideram esse tipo de ação são policiais militares fascistas, muitas vezes milicianos, muitas vezes corruptos. Então, olho vivo, porque, aliás, o Bolsonaro apostou nisso. O Bolsonaro apostou nesses caras para tentar o golpe. Esses caras iriam ajudar Bolsonaro a dar o golpe. Então, Lula e seu governo que fiquem atentos. Há perigo na esquina. Acendam todos os sinais vermelhos, porque há perigo na esquina. Falando em São Paulo, falando no governador canalha e bandido, ele recusou o envio pelo MEC de 10 milhões de livros escolares para alunos do 6º ano ao 9º ano do fundamental e do ensino médio. Eles seriam distribuídos pelo MEC e esses livros... Aí pode dizer assim, mas é porque os livros não tinham boa qualidade. Não, esses livros, já tem reportagem falando isso, são adotados pelas melhores escolas particulares do Brasil e de São Paulo. Então, assim, são livros de qualidade para o ensino. A alegação dele e do secretário de Educação de São Paulo, que é um empresário da educação na modalidade EAD, tá? Digitalizado, tudo, recusaram e disseram o seguinte, que os alunos do 6º ano em diante usarão os livros digitais e, caso não tenham acesso aos livros digitais, eles copiarão os slides que os professores passarão durante as aulas. É isso. Os caras... O projeto é complexo. A Prefeitura do Rio fez uma PPP, parceria público-privada, é quase uma privatização, no Hospital Souza Aguiar, maior pronto-socorro do Rio de Janeiro. E a Prefeitura vai pagar 200 milhões de reais por ano para o consórcio que ganhou, esqueci o nome. É um nome fácil até de guardar, mas esqueci. Não é privatização, segundo o Eduardo Paes, as pessoas vão continuar não precisando pagar nada. O governo, a prefeitura, vai 200 milhões todo ano para esse consórcio. Smart é o nome do consórcio. Mas eu fico pensando o seguinte, aí eles vão receber 200 milhões. Quem garante, quem vai fiscalizar se eles vão realmente atender as pessoas que chegarem lá? Tanto nos casos graves, porque sim, o Souza Aguiar atende casos graves, assim, o cara que foi baleado, o cara que bateu com o carro, o cara que foi atropelado, o cara que, enfim, como atende o infarto, a pneumonia, a dor de cabeça, a dor de barriga, é um pronto-socorro. Um pronto-socorro, atende tudo isso. Eu quero ver se essa turma, porque essa turma vai embolsar 200 milhões e se puder, não vai atender, ou vai apenas atender os casos mais graves, porque pega mal, né? Sai na imprensa, o cara bateu com o carro, foi no Souza Aguiar, não foi atendido. Todo quebrado lá, 3 fraturas na perna, 4 no braço, 5 no ombro. E não foi atendido no Souza Aguiar. Vai dar imprensa, vai dar merda. Mas tem aqueles casos do dia a dia, entendeu? Aquela criancinha, aquele velhinho, eu quero ver se eles vão atender e quero ver se a prefeitura não consegue fiscalizar a moto que anda em cima da calçada,
A prefeitura não consegue fiscalizar a moto que anda em cima da passarela, o carro que anda em cima da passarela no outro dia na Avenida Brasil. Um carro tentou subir uma passarela na Avenida Brasil. Não consegue fiscalizar a moto, o carro, a bicicleta e todo mundo, o ônibus que avança sinal. Não consegue fiscalizar quem anda na contramão. E vai fiscalizar se o consórcio que está lá cuidando do Souza Aguiar vai atender o senhorzinho que está passando mal? Eu, sinceramente, não compreendo e não acho que seja uma boa ideia. Mas, enfim, vamos ver. Gente, rapidamente, o tempo já urge. Hoje vai bater o recorde. Mas vamos lá. Hoje teve busca e apreensão na casa, gabinete, casa de assessores e tal da Carla Zambelli. Por ordem do Alexandre de Moraes, foram apreendidos o passaporte dela, as armas dela, os computadores, celulares. Só que ela, isso tudo foi apreendido, só que ela fez a limpa no gabinete dela, no gabinete da casa, não encontraram praticamente documento algum. Ou ela sabia, foi avisada da operação da Polícia Federal, ou ela imaginou que isso aconteceria e tirou tudo de lá. A partir disso, o Alexandre de Moraes mandou quebrar o sigilo bancário dela. Não é dela só, também foi preso, inclusive ela não foi presa, foi preso o Walter Delgatti. Rapidamente, Walter Delgatti foi aquele hacker que vazou a história da Lava Jato, que acabou dando uma contribuição imensa ao Brasil, senão a gente provavelmente estaria até hoje do jeito que estávamos. Só que depois se bandeou para a turma da direita. E aí foi preso por isso, porque o que ele fez foi um crime. Apesar de ter sido útil, foi um crime. Foi preso. Depois foi solto com tornozeleira, aquele bando de restrições. Descumpriu essas restrições. Foi preso de novo. Ficou um pouquinho preso, um pouquinho de tempo preso. E fez uma delação premiada. E nessa delação ele falou que a Zambelli estava metida, que a Zambelli contratou ele, que ele teve uma conversa com o Bolsonaro, que discutiram invasão das urnas eletrônicas. Ele, como hacker, tentou invadir as urnas eletrônicas, e isso só demonstra que as urnas eletrônicas são absolutamente seguras, porque ele é um dos principais hackers do Brasil, e ele tentou e não conseguiu vazar, porque já se disse aqui, as urnas não são vulneráveis porque elas não ficam na internet, certo? E também que ele tentasse entrar nos e-mails do Alexandre de Moraes para tentar buscar conversas e mensagens comprometedoras do Alexandre de Moraes. Ele foi preso. Eu ainda não consegui entender bem. Eu acho, porque ele está com medo de morrer, ele está com medo de ser morto. Eu acho que ele foi preso provavelmente por medida de proteção à vida dele. Porque assim, ele foi preso recentemente, fez uma delação premiada, contou tudo, mostrou documentos, mostrou os comprovantes de depósito da Carla Zambelli para ele. Ela pagou para ele, se não me engano, 45 mil reais, 43 mil reais, uma coisa assim. Por que ele foi preso? Ele não cometeu nenhum crime novo. Eu acho, ainda tem que, hoje à noite eu vou saber isso, que ele talvez tenha sido preso para preservar a vida dele. Deixa eu ver aqui, que eu já falei algumas coisas, outras não. Blá, blá, blá. Reparem que essa questão dele buscarem, né? Desculpa. A Polícia Federal já conseguiu detectar claramente que um determinado dia, que eu não anotei, e a hora, o Walter Delgatti foi no Palácio da Alvorada com a Zambelli e ficou 2 horas com o Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro, ele inclusive já nem nega. Não, realmente eu tive com ele, mas ficamos só conversando coisas fúteis, frívolas. Ele também esteve, gente, no Ministério da Defesa. Ele foi recebido pelo ministro da Defesa, seus assessores, discutindo a mesma coisa, como invadir as urnas eletrônicas, como invadir o e-mail do Alexandre de Moraes. Vocês se lembram que o Ministério da Defesa fez um relatório
sobre o funcionamento das urnas eletrônicas após as eleições. Vocês se lembram disso? Ele foi um dos que ajudou o Ministério da Defesa a escrever isso. O Ministério da Defesa, veja, o Ministério da Defesa no comando de Bolsonaro se valeu de um hacker criminoso para escrever um documento oficial em nome do Ministério da Defesa. É uma vergonha. E quando eu disse ontem aqui que o Lula tem que pegar, tirar tudo quanto é milico, da onde puder do seu governo, tem que fazer. E mesmo no Ministério da Defesa, tem que fazer. Porque o Ministério da Defesa, quando foi criado para ser comandado por um civil. Aliás, atualmente é por um civil, que é o tal do Múcio, que aliás eu acho que tinha que ser mandado embora. Porque se não consegue controlar a tropa, como ministro da Defesa, bota outro. Ministério da Defesa tem que ser comandado por um civil. Exatamente porque os militares, na nossa Constituição, os militares são subordinados ao poder civil. Então, tem que ser um civil no Ministério da Defesa. E então o Lula tem que ripar todos os militares que puder ripar de perto dele. Eles são perigosos. Ontem eu falei aqui, vai pintar meio-fio que geram, né, que produzem menos riscos ao país. Vai lá, fica lá pintando meio-fio. Até isso eles já fazem mal, né? Mas enfim. E aí eu só queria ressaltar, porque a gente tem que fechar os circuitos. Lembram? Agora se diz que Bolsonaro e Zambelli pediram a Delgatti que invadisse as mensagens do Alexandre de Moraes para colher mensagens comprometedoras. Lembram o que o Marcos Duval disse, que ele... Meu Deus! O Daniel Silveira e o Bolsonaro se reuniram para quê? Para gravar o Alexandre de Moraes, que era isso que o Marcos Duval disse que faria, com mensagens comprometedoras. O modus operandi é o mesmo. E Bolsonaro está nas duas. O Bolsonaro está em todas. O Bolsonaro é o chefe desta gangue, desta máfia, destes golpistas, terroristas, né? Porque o que fizeram em Brasília é terror, e antidemocratas. Precisam ser todos punidos, a começar pelo chefe. Bolsonaro não escapará. Não é fácil pegar porque ele é esperto. Ele disse, eu conversei com ele, mas não era nada mais sério. Até para saber se as urnas eram seguras ou não, eu perguntei a ele se ele tinha como entrar. Mas eu não mandei ele entrar. É isso que o Bolsonaro está dizendo. Mas a gente sabe o que passa naquela cabeça, aquela cabeça degenerada dele. Vamos firme, em frente e atentos e fortes. Até amanhã.